Hoje, iremos trabalhar a questão 2 e 3 do nosso aulão de matemática e suas tecnologias. Utilize as informações a seguir para as questões 2 e 3. Escalas logarítmicas são usadas para facilitar a representação e a compreensão de grandezas que apresentam intervalos de variação excessivamente grandes. O pH, por exemplo, mede a acidez de uma solução numa escala que vai de 0 a 14. Caso fosse utilizada diretamente a concentração do íon H+, para fazer essa medida, teríamos uma escala bem pouco prática, variando de 0,00001 a 1. Suponha que um economista, pensando nisso, tenha criado uma medida de renda dos habitantes de um país chamada renda comparativa, o RC, definida pela essa função aqui logarítmica, onde esse R varia, né? Esse eixo aqui, e aí vai gerar a nossa renda comparativa, em que R é a renda em dólares, né, de um habitante desse país, e R0 é o salário mínimo em dólares praticado no país. Considere que a notação log indica o logaritmo da base 10. Então quer dizer o quê? Aqui eu vou fazer aqui uma breve explanação em relação a algum comentário do enunciado. Vamos supor aqui, se eu tenho um logaritmo, né, de 2, um exemplo. Então eu preciso, né, saber a base dele. Como aqui não tem base, ele diz que quando não existir, isso aqui é o mesmo que isso. Então, isso aqui, a base dele é 10. Então, pessoal, isso aqui é igual, certo? É o que ele está dizendo aqui nessas últimas linhas do enunciado. Ok? Então, vou aqui apagar. E vamos ao que interessa, que é resolver a questão 2 e 3. Dentre os gráficos a seguir, aquele que melhor representa a renda comparativa de um habitante desse país em função da renda em dólares. Então é o seguinte, né? Você tem que analisar os gráficos, né? Se você bem notar, né, existem gráficos que eles têm uma conformidade. E se você examinar esse item A e esse item B, são retas. E essas retas, elas são o quê? Funções, né? Nesse formato aqui, ó, AX mais B. Então, pessoal, o gráfico é uma reta. Veja que esses dois gráficos são retas, então não é uma função logarítmica. Se não é uma função logarítmica, o item A, né, e o item B já não satisfaz o que eu quero. Então são falsos. Você não marcaria como gráfico dessa renda comparativa, certo? Que o gráfico de uma renda comparativa é uma função logarítmica. Só que é o seguinte, outra coisa que vocês devem se atentar é o que? Você treinar em casa, pegue cada função que você conhece, desenhe um gráfico e grave esse desenho na sua mente. Toda função afim é uma reta. Vamos ver aqui. Nesse caso em específico, né? Esse item é uma função exponencial. O gráfico dela, uma função exponencial, se você fazer o desenho na sua casa, no seu caderno, você vai entender que o gráfico de uma função exponencial é sempre desse jeito, né? Então, pessoal, é muito similar a essa, porque aqui ela pode crescer e fazer isso, né? E que vai parecer muito com isso. Então, pessoal, você tem que ter uma ideia que isso aqui também seria falso. Mas como é que é o desenho de uma função logarítmica? O desenho, se você fizer em casa, procurar no Wikipedia, você vai encontrar esse desenho aqui. Esse desenho aqui é uma função logarítmica. Então você consegue ter um panorama de como é que seria esse gráfico dessa receita, né? Dessa renda comparativa, né? Então isso aqui é uma função logarítmica, isso aqui é uma função exponencial, e uma reta é uma função afim. Então,
Logicamente, não é uma exponencial e também não é uma função afim. Então fica entre essas duas. Mas como é que eu tiro a prova dos 9, professor? A gente tem que atentar aos pontos, né? Tem que atentar aos pontos e aí a gente vai ver se o R0 ele está relacionado com 1 ou R0 vai dar 0, como nessa daqui, nesse caso. Porque aqui é um ponto de raiz, né? Então vamos analisar cada caso. Eu apliquei a aula hoje de manhã, né? Aí eu vi um erro, mas eu vou corrigir já aqui com você. Olha aqui o seguinte: a renda comparativa é essa função aqui, né? Então o que acontece? Você vai substituir, né, o R0 para ver se realmente dá 1, ou então dá 0, como nessa função aqui. Porque só existem esses dois casos. Então, o que vai acontecer? Eu, no lugar desse R, que é essa renda, vou colocar R0. O que vai acontecer? Vai ficar assim, R0 sobre R0. E R0 sobre R0 dá 1, né? Então, o que acontece? Eu errei bem aqui, viu, pessoal? Aqui, ó, logaritmo de 1 é igual a C. Então, ó, o que é o logaritmo de 1? Pela ideia da questão, né? Pela ideia da questão, aqui você tem uma base 10, não é isso? Então, isso aqui é um C. Então, 10 elevado a C é igual a 1. Mais 1, pessoal, pode ser escrito como 10 elevado a 0. Então, aqui, ó, em vez de ser 1 aqui, vai ser um 0. Então, C é igual a 0. Certo? Se C é igual a 0, você tem exatamente o R0 e corta o eixo R, que é o que seria o eixo X que vocês conhecem. Então, esse C é 0. E aí o R0 não vai no R1 como está aqui. Então você descartaria o item D, que seria a nossa última opção, né? Que a gente estava desconfiando entre C e D. E aí você marcaria com 100% de certeza que é o item D, certo? Tá muito... deu muita questão com o item D, né? Não, mas aqui vai dar um B, né? Vamos lá. Vamos ver aqui a questão 3. As rendas em dólares de Paulo e Rafael, dois habitantes desse país, são respectivamente as rendas R1 e R2. Se a renda comparativa de Paulo supera a de Rafael em 0,5, então a razão de R1 sobre R2 vale aproximadamente, aí vamos lá, 5, 3,2, 2,4, 1 ou 0,5. Então, a gente tem que se atentar ao que é dado e como você vai fazer essa interpretação. Primeira coisa, o que varia, né? O que varia? Vai variar esse R, né? Esse R vai variar, esse R0 é uma constante, então esse R vai variar. É como se fosse o X, esse R aqui. Então, o que vai acontecer? Se o Paulo tem uma renda R1, então, jogando dentro dessa função, a renda comparativa dele vai ser R1, log de R1 sobre R0. Só que o seguinte, se eu tenho a renda de Rafael vai ser o log de R2, né? No lugar daquele R, vou colocar R2 sobre R0. Isso, o que acontece? Acontece o seguinte, que o Rafael, ele vai ter uma renda comparativa, que é o logaritmo, X, que eu não sei qual valor é, mas o do Paulo, ele supera o do Rafael. Então, quer dizer, ele supera o quê? Ele soma, né? Supera, soma. Soma o quê? 0,5. Então, se a renda do Rafael, renda comparativa do Rafael foi X, eu vou superar 0,5. Não, eu vou somar 0,5. E o que vai acontecer agora? Professor, e agora? O que eu faço? Vamos lá. Seguinte, vou apagar aqui e você vai entender um pouco melhor.
pegar aqui a caneta. Seguinte, ó, aqui é uma divisão. E a propriedade do logaritmo, né, que tem a mesma base, se uma divisão vai se transformar numa diferença de logaritmos. Então, eu vou pegar o logaritmo do primeiro termo numerador da divisão, log de R1, menos o log do denominador, log de R0. Isso vai dar x mais 0,5. Então, eu guardo essa primeira equação. A segunda equação também tem a mesma coisa, é uma divisão. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. O logaritmo de R2 menos o logaritmo de R0 é igual a x. Então, eu guardo também essa segunda equação. Pela segunda equação, né, a gente pode isolar o log de R2. Log de R2, eu vou pegar esse menos log de R0, passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, log de R0 mais x vai ser log de R2. E por 1, né, pela essa equação 1 aqui, eu posso isolar o log de R1. E vai ficar, vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar log de R0 mais x mais 0,5. Então, logicamente, né, se você, eu vou pegar aqui uma outra cor, para ficar mais destacado ainda, você percebe o seguinte, que esse log de R0 mais x nada mais é do que log de R2. Então, eu vou substituir isso aqui por log de R2. Isso mais 0,5. Então, o que esse 0,5 se transformou nisso? Como é que eu fiz essa passagem? Né? Fiz essa passagem seguinte. Eu peguei, ó, log, né? Log de x, que é um log que eu não sei. Isso tem que dar o quê? 0,5. E 0,5, pessoal, 0,5 é 5 sobre 10, né? 5 sobre 10, se eu simplificar, vai dar 1 meio, né? Vai dar 1 meio. Então, isso aqui tem que dar 1 meio. Beleza, deu 1 meio. E aí, o que eu faço agora? Isso aqui não é uma base 10? Então, 10 elevado a 1 meio dá x. E você sabe que pela potência, isso aqui é raiz de 10. Né? Logicamente, isso aqui é raiz de 10 é igual a x. Então, se eu substituir aqui nesse log aqui, vai ficar log de raiz de 10. Não preciso colocar esse 10 porque é dispensável, né? Então, fica log de raiz de 10. E aí, eu consigo aplicar uma das propriedades do logaritmo. Se aqui é uma soma, vai se transformar numa multiplicação. Por quê? Porque o logaritmo tem a mesma base. Então, fica R2 vezes raiz de 10. Logicamente, se eu tenho os dois logaritmandos iguais, eu vou ter essa relação, que o R1, isso tem que ser igual a isso aqui. Então, R1 é igual a raiz de 10 vezes R2. Mas, professor, eu quero saber a razão entre R1 e R2. Se o R1 é raiz de 10 vezes R2, eu vou simplificar o R2 com R2, né? Aqui, ó, o R1 eu substitui por isso, cancelo R2 com R2, e raiz de 10 é aproximadamente 3,2. E aí você marcaria, sem sombra de dúvidas, o item B. Finalizando as nossas duas questões de logaritmo. Então, você tem duas questões. Você tem uma questão de gráfico, que a gente acabou de ver e analisar, e a gente viu uma questão trabalhando os logaritmos. Obrigado por mais uma vez fazer uma aula interessante para vocês. Espero ter ajudado nos seus estudos.